voltando mais uma parte, aliás, mais um bloco de direito administrativo, atos administrativos, muito bem. Segundo e derradeiro bloco da aula. Amigos e amigas, estamos tratando do quê? Vamos lá. Elementos dos atos administrativos que formam o ato. Motivo, superado. Competência, elemento superado. Objeto, tchau. Próximo elemento é a forma. Vamos colocar aqui, gente, a forma. O que é a forma do ato administrativo? A forma é a maneira pela qual ele se apresenta. É publicado, não é publicado, é rubricado. A forma quem define é a lei. A forma, na verdade, é a roupinha do ato administrativo. Como que ele se apresenta? Quem define a forma é a lei. Outro ponto importante, ó. Depois verifiquem, vale a pena. O artigo 22, tudo aqui da lei do PAF, tá, gente, ó. Ele fala o seguinte: normalmente quem estabelece a forma para a prática do ato é a lei. Por exemplo, o seu termo de nomeação tem uma forma lá, né, um ato solene. O termo de posse tem uma forma também que a lei prevê. Só que a lei fala o seguinte: se eu, lei, for omissa quanto à forma, pratique o ato dessa forma. Que forma? Em português, por escrito, data e local e a sua assinatura. Vou repetir, gente. A lei fala assim, ó, no artigo 22, lei do PAF. Normalmente quem prevê a forma para a prática do ato é a lei. Ok. Só que se a lei for omissa quanto à forma, pratique o ato de que forma? Por escrito, língua portuguesa, data e local e a sua assinatura. Língua portuguesa, por escrito, data e local e a sua rubrica. Ok. Outro ponto importante. A forma do ato administrativo está intrinsecamente ligada com um princípio que rege o direito administrativo. Que princípio? Da segurança jurídica. Vamos colocar aqui, gente, ó. A forma do ato administrativo, quando a lei prevê uma forma para a prática do ato, na verdade, isso tem plena conexão com o princípio da segurança jurídica. Por quê, gente? Porque quando a lei prevê uma forma para que a administração pública atue, isso evita o quê? Perseguições políticas, apadrinhamentos, não importa quem seja o destinatário, a forma para atendê-lo é a mesma. Ou seja, cria-se um padrão na administração pública, segurança jurídica. Ok? Muito bem. Prossigamos. Próximo F, finalidade. Vamos lá, gente, ó, finalidade. O que é a finalidade do ato administrativo? Gente, finalidade, expressão sinônima, resultado. Ou finalidade ou resultado. E de cuidado por quê? Ó? Nós temos duas finalidades para a prática do ato. São duas finalidades. São duas as finalidades. Temos a finalidade específica para a prática do ato, específica. A finalidade específica, quem é que define, quem é que estabelece? É a lei. Então, finalidade específica é a lei que define. Ela varia de ato para ato. E temos uma finalidade geral que nunca muda. Será sempre qual, gente? Alcançar o interesse público primário. Então, a finalidade específica, quem é que define a lei? Legal, específica, tem uma acentinha aqui, né? E a finalidade geral será sempre uma: alcançar o interesse público primário. O interesse público primário. Específica a lei que define, e a geral será sempre uma: alcançar o interesse público do povo. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, porque é um exemplo bem bacana, que é o seguinte, ó. A lei estabelece a remoção. O que é a remoção? É o deslocamento do servidor público para outra localidade, mudando ou não de sede. Então, por exemplo, a administração pode removê-lo na esfera federal para qualquer lugar no Brasil para atender uma finalidade específica. Qual? Necessidade de serviço. Faltam servidores em Rondônia, você é mais útil lá, pode ir. Interesse público prepondera. E, consequentemente, a geral é alcançar o interesse público do povo. Então, remoção. Finalidade específica que a lei prevê. Atender o quê? Necessidade de serviço em outra sede. Legal. E a geral, interesse público do povo, porque teremos uma sede agora mais bem atendida por mais um servidor. Legal. Imaginemos que naquela manhã você tenha discutido com seu chefe, uma briga feia, palavras de baixo calão. Ah, você é um superficial, você é uma tola. Negócio pesado, gente. O seu chefe, no afã de vingança, ele o remove lá para Rondônia. E lá realmente faltavam servidores. Você foi removido para Rondônia, região de fronteira,
onde faltavam servidores, correto? Só que você só foi removido para lá para atender o quê? Não essa falta de servidores em Rondônia, e sim no afã de vingança. A pergunta é a seguinte: a finalidade geral dessa remoção foi atendida? Foi ou não? Foi porque nós tínhamos uma sede que faltavam servidores, hoje ela está mais bem atendida por você, né? Mais um servidor. Legal, mais um para o time. Então a finalidade geral foi atendida. Só que cá entre nós, a específico foi atendida ou desatendida? Você foi removido para atender essa falta de servidores ou não? Não, isso não é afã de vingança. Ou seja, nesse meu exemplo, a remoção atendeu a finalidade geral, o interesse público, lá faltavam servidores, só que desatendeu a específica. Você não foi removido para atender essa necessidade, e sim no afã de vingança. Pergunta para você: esse ato praticado, onde você atenda a finalidade geral, só que desatenda a específica, é um ato legal ou um ato ilegal? Gente, para fins de prova é um ato ilegal, tá? Para que ele seja um ato legal, para que não haja um desvio de finalidade, para fins de prova, tem que atender o que? A finalidade geral e a específica. Se você desatender a específica e atender a geral, né, por mais que haja interesse público, é um ato ilegal, há um desvio de finalidade. Mas como que eu vou provar que eu fui removido lá para Rondônia, no afã de vingança do meu chefe? Sei lá, é uma questão um pouco mais subjetiva. Mas para fins de prova é um ato o quê? Ilegal, desvio de finalidade. E alguém pergunta assim: professor, vamos inverter? Vamos. E se esse ato atender a finalidade específica que a lei estabeleça e desatender a geral? E aí? Não dá por quê? Uma consequência necessária de você atender a específica é atender a geral. Então, se você atende a específica, necessariamente o que atenderá a geral. Ok, gente? É isso aí. E o que notaremos daqui a pouquinho? Que um ato praticado com desvio de finalidade é um ato nulo e inconvalidável. Não dá para corrigir. É um ato que nasceu morto. Tá claro isso ou não, gente? Tá beleza? Show de bola. Vamos aqui aproveitar o gancho e vamos aqui responder mais uma questãozinha sobre esse tema para que possamos prosseguir. Vamos lá, gente. Eu encontro aqui. Calma lá. Tá aqui, ó. Opa. Muito bem. Questão de prova tá aqui, ó. Deixa eu ver se encontro uma aqui boa, que tem relação. Aqui, boa. Os atos administrativos eivados com desvio de finalidade admitem a convalidação. Os atos administrativos, Fátima. Os atos administrativos eivados com desvio de finalidade admitem a convalidação. O que eu acabei de falar, gente? Que um ato praticado com vício na finalidade é um ato nulo ou anulável? O nulo, inconvalidável, nasceu morto. O anulável, você convalida ou anula. É um ato nulo, inconvalidável, ele não é passível de convalidação, questão errada. Não dá para corrigir, gente, vício na finalidade. Deixa eu ver se tem uma outra boa aqui. Aqui, ó. O objeto do ato é a situação de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Vou repetir. O objeto do ato é a situação de fato e de direito que fundamenta ou autoriza a prática do ato. Errado por quê? Quando você fundamenta o ato, é o motivo, é a sua consequente o quê? Motivação. O porquê do ato, fundamento, é o motivo. O objeto é o quê? Na verdade é o objetivo, é o que você busca lá com a prática do ato. Questão errada. Deixa eu ver se mais alguma. Olha a questão boa. Os atos administrativos não podem ser avocados na hipótese de competência exclusiva, competência exclusiva do agente subordinado. Vamos lembrar, gente? Quais são os atos indelegáveis e inavocáveis? Competência exclusiva, o ser o cenoura. Edição de atos, o quê? Normativos, que eu apaguei ali, né? E julgamento de recurso administrativo. Questão correta. Se for um ato de competência exclusiva do meu subordinado, não admite-se a avocação e nem a delegação. Lá o C do cenoura. Tudo bem? Questão corretíssima, é isso aí. Gente, prossigamos então. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, que legal. Tem mais uma boa. DPE, Defensoria Pública de SC, Defensor Público, 2012. Nesse concurso público, quem que foi aprovado? Nosso professor Ali, né?
o Alessandro Cantelli, que é defensor público aqui de Santa Catarina, lotado hoje lá em Chapecó. Mas enfim, não se confundem o motivo e a motivação. Começou bem. A motivação, integra o conceito de forma. E o motivo, é elemento do ato administrativo. Afirmar que o motivo é elemento do ato é correto ou não? Sim, correto. E afirmar que a motivação está ligada à forma é correto? É. Por quê? O que é motivação? É quando você declara por escrito quais foram os motivos. É a forma do ato, questão correta. Motivo é o elemento, é o porquê do ato. A motivação é a sua externalização, por escrito está ligada à forma, questão corretíssima. A última eu prometo. A autoexecutoriedade, está ali, é atributo do ato. Começou bem ou não? Começou bem. A autoexec é atributo pelo qual os atos ADM se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Não rifa a questão, pense um pouquinho. Qual que é o atributo que impõe condutas, mesmo que você não concorde? Imperatividade, não autoexecutoriedade. Questão correta. A gente é uma prova que para defensor público, totalmente resolvível, não tem que ser bacharel em direito para, né? Aliás, para esse cargo, sim, tem que ser bacharel, mas só que uma questão aqui da área jurídica que totalmente, né, gente, acessível. Tem aquela... E é comum as pessoas pensarem, mistificar a área jurídica, são provas... Gente, nada a ver. Se você conhece bem a matéria, você se dá bem. Eu ouso falar o seguinte, que se prepara para concurso público, mesmo sem formação em direito, a gente está anos-luz de muitos bacharéis em direito. Eu falo isso por mim. Porque faculdade, né... pouco mais jovem, ele está ali, né? Enfim, para a maioria pelo menos. Agora, concurso público não, é aquele foco bacana e tal. Então, gente, não fiquem nessa de, área jurídica, né? Tá acima, não sei, nada a ver. São questões fazíveis. Por mais que você não preste um concurso da área jurídica, é bom que você treine por questões da área jurídica, porque são questões um pouco mais sofisticadas, né? Daí se puxa para mais, é bom. Vamos lá então, gente, vamos lá. Ponto de número 4, coloque assim. Formas de extinção dos atos administrativos. Gente, o que nós faremos agora, tá? Eu vou trazer um macete aqui e nós iremos sintetizar todas as formas de extinção dos atos. Tem duas que são principais, mas aqui eu quero explicar todas elas, tá? Dando ênfase para as duas principais, que são a revogação e a anulação. Então veio comigo, vamos lá. Coloque assim, ponto de número 4. Gente, o macete é bom, só que não se limitem a eles, tá? O macete é uma faca de 2 gumes, porque se você se limitar a macete, você está ferrado, não pode. Então o macetezinho é bom, mas, né, enfim, não se limitem a eles. Vamos lá. Ponto de número 4, o que nós trataremos agora? Das formas de extinção do ato administrativo. O macete é a expressão cre-crack. Olha que beleza. Não é cream cracker não, gente. Cream cracker é o biscoitinho, né, de água e sal. Aqui é a expressão cre-crack. Coloca assim, formas de extinção dos atos... Formas de extinção dos atos administrativos. E o macete é a expressão cre-crack. Vamos aqui utilizar todo o quadro. Fazer um cre-crack aqui bem espaçoso. Ficou terrível isso. Vou melhorar aqui, gente. Então vamos lá para o cre-crack. Cre-crack. Vamos lá, gente, cre-crack. Vamos começar aqui pelas duas principais, as que mais caem em prova. Tem que saber bem. Qual que é a primeira forma de extinção do ato? É a anulação. Vamos aqui colocar uma outra cor. Cadê você? Azulzinho está aqui, gente. A anulação. Outra forma de extinção que cai muito em prova também é a revogação. Revogação. Galera, qual que é a semelhança entre os institutos da revogação e da anulação de um ato administrativo? Semelhança são formas de extinção. Acabou. Outra semelhança, previsão lá no artigo 53, tudo da lei do PAF. Cadê a lei do PAF? Lei 9784. Artigo 53 aqui da lei do PAF. Legal. Outra semelhança também, gente,
é que, além da previsão legal, também tem previsão aqui na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 473 do Supremo, vale a pena dar um Google e dar uma lidinha. Legal. Diferenças. A anulação é a forma de extinção de atos administrativos o quê? Ilegais. Atos administrativos ilegais. Então viram em prova assim, ó. Ato ilegal, ato inverídico, ato ilegítimo, ato que contraria a lei, pode gabaritar. Forma de extinção será anulado. Ato ilegal. Beleza. Agora o ato... Vocês não falam nada, hein, gente? Eu pagando mó mico aqui, vocês não falam nada. Obrigado. Valeu. Vamos lá, ó. Ato ilegal. Atos, brincadeira, gente. Atos administrativos ilegais serão anulados. Ok. Agora, o ato revogado será o ato legal. Ato legal embora seja um ato legal, é um ato legal inútil. Então, vindo em prova assim, ó. Atos administrativos legais. Só que, embora legais, eles são inúteis, inconvenientes e ou inoportunos, eles serão o quê? Revogados. Ato ilegal anulado. Ato legal inútil, inconveniente e ou inoportuno, revogado. Show de bola. Outra diferença. Quem é que anula um ato ilegal? Vou colocar aqui, gente, ó. Quem é que anula? Ou a própria administração pública, ou o poder judiciário. Quem é que revoga um ato legal inútil? Somente a própria administração pública. Então, espera um pouquinho, volta aqui. Ato ilegal será anulado ou pela própria administração ou pelo poder judiciário. Atenção por quê, gente? Atenção, ó. Como que a administração pública anula seus próprios atos ilegais? Ou de ofício ou mediante provocação. Como que a própria administração pública anulará seus próprios atos ilegais? Ou de ofício ou mediante provocação. Para um pouquinho. O que é atuar de ofício? Independentemente de pedido. Então, por mais que a administração pública não seja provocada, se ela notar que ela praticou um ato ilegal, ela poderá ou deverá anulá-lo? Deverá. E mediante provocação, você ingressa com recurso e pede para que a administração pública o anule. Ela anula ou de ofício ou mediante provocação, via recurso administrativo. Boa. Agora, o Poder Judiciário é diferente por quê, gente? O Poder Judiciário no Brasil, ele é inerte. Ele só atua se você o provoca, propondo uma ação judicial. O Poder Judiciário, ele só anulará o ato ilegal se for o quê? Provocado, via ação judicial. Então, de novo. Própria administração pública anula ou de ofício ou mediante o quê? Provocação, via recurso administrativo. Legal. O PJ não. Ele só anula mediante provocação. Eu tenho que pedir via ação judicial. Ok? Legal. Outro ponto bacana. Ato legal inútil, somente quem revoga, somente a própria administração pública. O Poder Judiciário, agindo como tal, ele não revoga ato legal. Ele somente anula ato ilegal. Mas calma lá, professor. A minha tia, ela é servidora aqui do TJ, que é um órgão do Poder Judiciário. E no almoço de domingo, na casa da vovó, ela me falou que o Poder Judiciário, TJ, revoga vários atos dele. Como que você afirma, então, que o Poder Judiciário não revoga ato? Atenção por quê? Quando o Poder Judiciário, Poder Judiciário revoga um ato dele, na verdade, quem está agindo? Não é o Poder Judiciário, é a administração pública do Poder Judiciário. Então decora isso, entendam. Ato legal inútil, somente quem revoga a própria administração dos três poderes. Quando o Poder Judiciário revoga um ato dele, na verdade, quem está agindo? Não é o Poder Judiciário, é a administração pública do Poder Judiciário. Então volta. Ato ilegal, quem anula? Ou a própria administração de ofício provocada, ou o Poder Judiciário agindo como tal, como Poder Judiciário, desde que provocado. Agora, ato legal inútil, somente quem revoga, somente a própria administração dos três poderes. Eu insisto, Poder Judiciário revogando um ato, na verdade, quem está ali atuando é a administração do Poder Judiciário. Cuidado com isso. Boa. Por que o Poder Judiciário não poderia revogar um ato de outro poder? Seria uma invasão à separação dos poderes. Somente a própria administração pública é que pode ponderar se aquele ato legal é útil ou inútil. Ok? Outro ponto. Ato ilegal, quando é anulado, qual que é a regra? O efeito é retroativo. Alcança o ato em sua origem. Hoje é dia 11, é isso mesmo? 11 de setembro.
Sinto cheiro de panetone já, hein? Vamos lá, gente. Tá acabando, parece que foi ontem, 7 ondinhas, né? Mas enfim. Hoje, imaginemos que a administração tenha praticado hoje um ato ilegal, dia 11 de setembro. No dia, 15 de outubro, ela nota que no dia 11/9 praticou um ato ilegal. Ela deverá anulá-lo de ofício. O efeito é retroativo, ó. Vem apagando tudo ou quase tudo que o ato produziu, efeito retroativo. Vou colocar aqui, ó. Os efeitos da anulação de um ato ilegal são o quê? Efeitos, em regra, pelo menos, efeitos retroativos. E você sabe que em latim, isso tem um nome, né? Em latim, efeito ex tunc. Ex tunc. As bancas, elas adoram aqui essa expressão ex tunc. Quase que um fetiche aqui, ó. Ex tunc. E tem um macete, que é um macete físico. Ex tunc, o T de testa, bate na testa e tum, retroage. Então, antes do exemplo, memorize um conceito. Ato ilegal anulado pela própria administração, de ofício provocado pelo Poder Judiciário provocado, efeito retroativo, em latim ex tunc. Boa. Ato legal revogado pela própria administração pública, já que o ato revogado é um ato legal, a revogação respeita o que o ato produziu. Tanto que o efeito da revogação é da revogação para frente. Respeitar-se-á o que o ato produziu. Efeito retrô ou proativo? Pense um pouquinho. A revogação respeita o que o ato produziu. O efeito dela é retroativo ou proativo? Proativo da revogação para frente, tá, gente? O efeito, aqui, ó, efeitos proativos. Muito bem. Efeitos ex nunc, né? Efeitos proativos. Efeitos proativos. Em latim, efeito ex nunc. Macete, ó, N de nuca bate na nuca e vai para frente, né? Não se agrilha, né, gente? Vou pegar um torcicolor. Mas enfim, efeito ex nunc para o futuro. Eu vou dar um exemplo de cada para tentar tornar aqui o conceito um pouco mais palpável. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da anulação. Gente, um exemplo que é clássico, mas eu gosto dele, ó. Então, por exemplo, aqui a anulação. Vamos colocar aqui o azulzinho. Imaginemos, aqui a linha do tempo, que um servidor público do Estado, aqui, um policial civil, ele tenha sido aqui no dia 10 de 2012, foi publicada em Diário Oficial uma portaria demissional. Ele foi demitido aqui no dia 10 de 2012. Ok? E no processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, por algum motivo a administração pública ela proibiu que ele contratasse um advogado. Pergunta: defesa técnica por advogado em PAD é dispensável ou indispensável? Dispensável. Só que quem pode dispensá-la é o próprio servidor público. A administração pública não pode proibir que você contrate um bom advogado. Se assim ela age, é uma atuação ilegal, pior, inconstitucional, porque fere o princípio da ampla defesa. Demissão dele foi um ato ilegal e o pior, inconstitucional. Ok. Ele não se conformou com isso, o que ele fez? Aqui no dia, vamos chutar aqui, ó, no dia 20 do 10 do mesmo ano, 2012, ele ingressou com recurso administrativo, insurgindo-se contra a sua demissão. O que é um RA? Recurso administrativo. Ok. E a administração pública julgou esse recurso administrativo, vamos colocar aqui, ó, no dia 3/3 de 2013. Foi constituída uma comissão julgadora e ela realizou o julgamento daquele recurso administrativo no dia 3/3. Então, recapitulando. 10/10 de 2012, demissão. 20/10 do mesmo ano, ingressou com recurso administrativo contra o ato. No dia 3/3 de 2013, foi feito o julgamento do recurso pela própria administração pública. A administração pública, demissão dele foi um ato ilegal. Comemos bola. Aqui, ó. Nós cerceamos a sua ampla defesa. Proibimos, por algum motivo, que ele contratasse um advogado. Diante de um ato ilegal, a administração pública anula o ato, ele é anulado, né, a demissão anulada, ele é reintegrado ao cargo público e efeito retroativo, ó. Ex tunc, retroage até o dia da publicação do ato em Diário Oficial. Recebe os atrasados e demais direitos, por quê? Foi um ato ilegal, efeito retroativo quando ele foi anulado. Pergunta, gente. Nesse meu exemplo, quem é que anulou o ato ilegal? Foi a própria administração pública ou foi o Poder Judiciário? No meu exemplo. Pensa um pouquinho. O que é um RA?
Recurso administrativo. Quem que anulou o ato aqui? Foi a própria administração. Para um pouquinho. De ofício ou provocada? Provocada. Porque ele ingressou com recurso administrativo. Ela poderia ter o feito de ofício? Deveria se notar-se a legalidade. Que não foi o caso aqui. Ele poderia ter diretamente proposto uma ação judicial? Poderia. Só que nesse caso, quem queria anular o ato? O Poder Judiciário. Ok? No meu exemplo, foi um ato ilegal anulado pela própria administração pública provocada. Ele poderia ter optado pela via judicial, ou ela poderia ter anulado de ofício se verificasse lá a ilegalidade. Efeito retroativo. Ok? Legal. Venham comigo aqui, ó. Vamos lá. Exemplo da revogação. Vou dar um exemplo aqui em cima, gente. Um exemplo, ó, da revogação, tá? Venham comigo, então. Linha do tempo. Legal. No dia 5/5/2016, você é um servidor federal, a administração pública atendeu a sua solicitação e você foi liberado para a famosa licença para capacitação. Aliás, licença para assuntos particulares. Licença para assuntos particulares. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Essa licença para assuntos particulares, na esfera federal, existe? Existe, lógico que existe. É previsto aonde, ó? Lá no artigo 91 da Lei 8.112 de 90, o seu estatuto, você é um servidor público federal. Quais são as exigências para que você possa requerê-la? Tem que ter estabilidade. Qual que é o prazo máximo? Por 3 anos, sem remuneração. E você solicitou a administração pública e expediu essa licença. No meu exemplo aqui, por um ano. Até 3 pode ser por um ano. Ok? Por um ano. Só que aqui, após 6 meses da concessão, lá no dia 6 do 11/2016, a mesma autoridade que o liberou, foi um ato legal, está diante de um problema. Está faltando pessoal na repartição pública. O que ela faz? Poxa, o cara aqui está de licença e faltando gente aqui, não. Embora tenha sido um ato legal a liberação dele, hoje é um ato inútil para nós, a administração pública. Pode voltar. O que a administração faz? Após 6 meses, ela revoga o ato que liberou para tal licença, embora tenha sido um ato legal, hoje é um ato legal inútil, e daqui para frente você volta para o trabalho, não há mais licença. Foi um ato legal inútil, revogado pela própria administração pública e feito para o futuro. Alguém pergunta assim, professor, a própria administração pública, ela só revoga de ofício ou também poderia revogar mediante provocação? Você até poderia pleitear uma revogação de um ato. Qual que é a diferença? Se for um ato ilegal e você provoca e comprova que é um ato ilegal, a administração pública deve anulá-lo. Agora, ato legal inútil, por mais que você peça, a administração pública poderá ou não revogá-lo. Então, na verdade, ela até pode revogá-lo mediante provocação, só que ela poderá ou não revogá-lo. Anulação não. Se você comprovar que é um ato ilegal, ela deverá anulá-lo. Tá claro isso ou não, gente? Ato legal inútil, revogado, é feito para o futuro. Vem aqui comigo. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, um outro exemplo aqui no que tange a revogação. Imaginemos que nós tenhamos aqui, ó, um ato administrativo A, ok? É um ato legal inútil. Ele foi revogado pelo ato administrativo B. Ato revogado A, ato revogador é o B. A pergunta é a seguinte, aliás, antes da pergunta, no futuro a administração pública, através do ato administrativo C, ela revoga o ato administrativo B. A pergunta é, vamos lá, com a revogação do ato revogador, o ato revogado ressuscita? Com a revogação do ato revogador, o ato revogado ressuscita? Qual que é o nome disso? Repristinação. Repristinação. Gente, o que é a repristinação? É a volta do ato revogado pela revogação do ato revogador. Essa repristinação, ela não é automática não, tá, gente? Ou seja, o ato revogado, ele não ressuscita automaticamente com a revogação do ato revogador. Então, de novo, repristinação, volta do ato revogado pela revogação do ato revogador. Ela não é automática não. Com a simples revogação do ato B, o ato A ele não ressuscita. Ela só ocorrerá se houver uma previsão expressa. Então, por exemplo, ó, o ato C, eu revogo o ato B e determino que o ato A ressuscite. Ok.
Se houver uma previsão expressa, ocorrerá a repristinação. Agora, se a administração pública for simplesmente omissa, ela não é automática. Tá claro isso ou não, gente? Repristinação não é automática na revogação de um ato administrativo. Galera, isso aqui é só o começo, tá? Se vocês se aprofundarem aqui na anulação dos atos, o que vocês notarão? Que tem algumas situações que o Poder Judiciário, até para preservar o interesse de um terceiro de boa-fé, ele tem modulado os efeitos da anulação e aplicado a ela efeitos para o futuro. Efeito ex nunc. Qual que é a regra? A anulação, ato ilegal, efeito retroativo ex tunc. Essa é a regra. Só que tem algumas situações que o Poder Judiciário, para preservar o quê? O direito de um terceiro de boa-fé, ele modula os efeitos da anulação e aplica efeito para o futuro. Então cai assim, ó, cai assim em prova. Como cai em prova? A anulação terá sempre o efeito retroativo. Errado por quê? Tem algumas situações que o Poder Judiciário, para preservar o direito de um terceiro de boa-fé, ele modula o efeito e aplica o que? O efeito para o futuro ex nunc. Ok? Mas a regra é essa. Veio comigo então. Na boa, de tudo que eu falei até agora aqui no item 4, foca bem, revogação e anulação. Então o resto, não vou falar que é para cumprir tabela, porque seria, né, enfim, muito ousado, mas o que mais cai mesmo está aqui, ó, revogação e anulação. Intervalo, mentiroso, fake, votaremos em meio segundo, valeu.